Boa tarde. No vídeo de hoje vamos falar sobre a aerodinâmica dos aviões. O homem sempre admirou o voo suave dos pássaros, aquelas habilidades e técnicas naturais herdadas de Deus, que sempre foram de causar inveja. Ao passar dos tempos, alguns aventureiros tentaram de alguma forma imitar os pássaros, mas não obtiveram sucesso. Leonardo da Vinci foi uma figura que pesquisou a anatomia dos pássaros, obteve informações do comportamento das asas em relação ao ar. Tempos depois, tivemos a colaboração de Alberto Santos Dumont, que conseguiu voar com seu 14 bis, a aeronave biplano, durante alguns metros, e com isso fez deslanchar a aviação mundial. Com o efeito das guerras, a indústria aérea teve um grande impulso, promovendo estudos, pesquisas para o aperfeiçoamento dessas máquinas maravilhosas. Para que um avião voe, é necessário que algum tipo de força consiga vencer ou anular seu peso. Então, neste vídeo, vamos explicar o que realmente acontece fisicamente quando ele está em movimento. A aviação está baseada nos princípios da física. Alguns estudos nas escolas nos explicando todos os mistérios que giram em torno dessas práticas. Fundamentos físicos. O principal obstáculo nas primeiras tentativas para colocar um avião no ar era o seu peso. O ar, fluido que será responsável para sustentar uma aeronave em voo, é composto de alguns elementos, entre eles nitrogênio, oxigênio e água. Com isto, podendo sofrer alterações em grandezas como a densidade, temperatura e pressão. Essas mudanças na atmosfera podem dar início aos ventos, que poderão ser úteis ou desfavoráveis ao voo. As grandezas vetoriais e escalares estão presentes nesse assunto, sendo as forças todas vetoriais, incluindo as velocidades, pressões e acelerações. Já as escalares, compostas das massas, das temperaturas e densidades, quando o voo tem um vento a seu favor, temos uma soma vetorial, ou vice-versa. Com isto, os vetores amplamente utilizados, originando todo tipo de resultantes, sejam elas verticais, como o peso e sustentação, que será o item das forças, ou horizontais, como a tração ou a resistência do ar. Quando o avião está em voo com velocidade constante, a soma de todas as suas forças é nula. O empuxo, visto em hidrostática, também é bem utilizado, porém tendo como fluido o ar, pois o deslocamento de ar para trás irá causar uma força para a frente. Então, o empuxo, já relacionando com a terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Forças. Existem 4 forças básicas presentes no voo: sustentação, arrasto, tração e peso. Sustentação. Quando um avião desloca pelo ar, ocorre um fenômeno na sua asa que irá produzir uma força para cima, sentido inverso ao peso. O perfil da asa ou aerofólio tem comprimentos diferentes na sua parte superior, extradorso, e na parte inferior, intradorso, devido ao seu formato, possibilitando que 2 partículas de ar percorrendo tais comprimentos ao mesmo tempo, consequentemente, tenham velocidades diferentes. A física explica que o aumento da velocidade de um fluido pelas paredes de um tubo provoca um aumento da pressão dinâmica, ar em movimento, e uma diminuição da pressão estática, ar em repouso, originando uma força. Então, tal diferença de pressões estáticas será responsável por criar uma força perpendicular à superfície da asa, chamada de resultante aerodinâmica, agindo no chamado centro de pressão, tendo como sua componente vertical a força de sustentação. Podemos calcular analiticamente o valor da força de sustentação, componente vertical da RA. SL, coeficiente de sustentação. P, densidade do ar. S, área da superfície da asa. V, velocidade da aeronave. L, força de sustentação. Então, a fórmula fica: L é igual a CL vezes P sobre 2, que é vezes SV ao quadrado. Arrasto. O arrasto é uma força aerodinâmica devido à resistência do ar, que se opõe ao avanço de um corpo. Essa força depende de alguns fatores, como a forma do corpo, a sua rugosidade e o efeito induzido resultante da diferença de pressão entre a parte inferior e superior da asa. Então, podemos dividir o arrasto em 3 itens. Primeiro, arrasto de atrito. Esse tipo de arrasto está relacionado com as características da superfície, sendo ela lisa ou áspera. Quando mais próximo dela, o ar forma uma camada limite,
no qual se move de forma laminar se a superfície for lisa, do mesmo jeito que a fumaça sai do cigarro. Porém, se a mesma for rugosa ou áspera, ocorre um fluxo de ar turbilhonado, aumentando o arrasto. Atualmente, as aeronaves são feitas de material mais liso na sua área externa, possibilitando mais economia e melhor rendimento em voo. O arrasto de forma. O arrasto em questão está relacionado com a área, no qual o ar colide de frente e ocorre a chamada deflexão, desvio do ar pelo obstáculo. A maior ou menor facilidade de um corpo se deslocar em determinado fluido chama-se aerodinâmica. Então, as partes que compõem um avião devem ser arredondadas ou ter um efeito de flechas, evitando superfícies retas, perpendiculares ou deslocamento, originando assim uma resistência menor. O arrasto de forma depende de alguns fatores, como a densidade do ar, velocidade e a área frontal do corpo, podendo ser calculado com a fórmula abaixo. CD, coeficiente de resistência aerodinâmica da asa. P, densidade do ar. S, área da superfície da asa. V, velocidade da aeronave. D, força de resistência. Então fica D é igual a CD vezes P dividido por 2 vezes CV ao quadrado. Arrasto induzido. O arrasto induzido está relacionado com a diferença de pressão entre a parte superior e inferior da asa. O ar que está no intradorso, parte inferior, tende a fluir no extradorso, parte superior, originando um turbilhonamento na ponta da asa, com isto provocando uma resistência avanço do avião e diminuindo a sustentação. Existem alguns dispositivos para corrigir esse problema, como vinglets, localizados nas pontas das asas, principalmente em aviões mais modernos, que impedem a passagem de ar de cima para baixo. Tração. A tração é uma força responsável por impulsionar a aeronave para frente, sendo originada de algum tipo de motor. Normalmente, nos dias de hoje, a aviação está servida de motores convencionais a 4 tempos e motores a reação, utilizando-se turbojatos e turbofan.